Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria no coração que estamos aqui mais uma vez, trazendo a reflexão da semana. Hoje, um dia mais que especial para nós brasileiros. Um dia onde nós celebramos e comemoramos o Dia das Mães. E nesse dia tão especial, quero eu trazer uma reflexão de uma mulher que foi um exemplo para nós. Um exemplo de fé e perseverança. Uma mulher que não desistiu do seu sonho de ser mãe. Então eu quero convidar você a ler comigo as Escrituras Sagradas, lá em 1 Samuel 1:1, onde a palavra do Senhor vai nos dizer: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos e filhas, Ana, porém, não os tinha. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Então, meus queridos, essa história de hoje começa com um homem chamado Eucana. E quem foi Eucana? Eucana foi o homem que viveu na época do sacerdote Eli. Interessante que a narrativa bíblica aqui começa falando que Eucana ele tinha um hábito, ele tinha um costume de todos os anos subir à sua cidade e até Siló e lá sacrificar e adorar ao Senhor. E além de ele ir, ele levava consigo os seus familiares, suas duas esposas e seus filhos. Interessante que essa história também ela nos conta que esse homem ele também tinha o costume de dividir suas porções entre seus filhos e sua esposa Penina. Mas Ana, ele dava uma porção especial, ele dava algo especial. Por quê? A Bíblia vai nos contar que é porque ele amava muito Ana. Mas é muito interessante isso, porque quando nós seguimos um pouco mais na história, nós percebemos que Ana era uma mulher amargurada de alma. Porque ela tinha um desejo, e esse desejo do coração dela nunca havia sido realizado, que era o desejo de ter filhos. Uma certa vez, Eucana aborda Ana, fala assim: Ana, o que é isso? Por que estás triste? Por que tua alma está amargurada? Não sou eu melhor que 10 filhos? Mas Ana, ela insistia no sonho, no desejo do coração dela de ter um filho. Queridos, é muito interessante porque Ana ela sofreu perseguição, ela sofreu chacota por parte da outra esposa, Penina. A Bíblia vai nos contar que quando eles estavam subindo para sacrificar ou durante o seu dia a dia, a Penina ela zoava, ela meio que zombava de Ana, porque a Penina tinha filhos e filhas e Ana era estéril. Nós podemos pensar aqui ou conjecturar que a Penina chegava até Ana e dizia: o que adianta ser bonita, o que adianta ser magra e não ter filhos, não dar filhos ao seu marido? Eu acredito que isso gerou na Ana essa amargura de alma, essa tristeza profunda na vida de Ana. Querido, mas numa dessas vezes que eles estavam subindo ali a Siló, a adorar ao Senhor, a Bíblia fala que Ana ela não quis comer e ela se afastou ali, foi para um lugar do templo. E a Bíblia fala que ela começou a buscar o Senhor Deus. E ela começou a orar em alta voz. E ela começou a orar, a bramar, a gritar, a chorar, a implorar por esse Deus, a buscar Deus com intensidade. Com tanta intensidade, querido, que chegou um momento na oração de Ana que ela já não tinha mais voz para falar. Foi nesse momento que Eli estava observando ela. E a Bíblia fala que Eli olhava para Ana e só via a boca de Ana mexendo. É tanto que ele se aproxima de Ana e fala assim: o que é isso, mulher? Olha que horas são do dia e você já está bêbada a essa hora. E a Bíblia fala que Ana olha para Eli e fala assim: meu Senhor, não me confunda com uma mulher vadia. Eu sou uma mulher amargurada de alma. Eu tenho uma tristeza profunda dentro de mim. E aí Ana conta o desejo para Eli de ser mãe. Eu fico pensando se fosse nos dias de hoje, querido, como que seria a reação? Podemos imaginar uma pessoa ali orando, buscando o Senhor, com muita intensidade, chega uma pessoa e confunde você que está bêbada, ou confunde você
qualquer uma outra coisa, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Sabe, eu observo aqui que Ana não estava muito preocupada com a reação de Eli. A Bíblia vai nos falar que Eli já estava muito afastado dos caminhos do Senhor, né? Que Eli já não ensinava mais seus filhos o verdadeiro caminho do Deus vivo. Mas Ana não estava preocupada com isso. Ana estava muito mais preocupada em Deus realizar o desejo do coração dela. E ela sabia da unção que estava sobre o sacerdote Eli. E a Bíblia fala que depois que terminou aquele diálogo, Eli abençoou Ana. Vai, que Deus te abençoe, que o Senhor realize o desejo do teu coração. E a Bíblia fala que quando Ana se levantou dali, a alegria já entrou, invadiu Ana. A alegria já passou a fazer parte da vida de Ana, queridos. E aí a Bíblia fala que naquela mesma noite, Ana se deitou com seu marido Eucana. E ali, o Senhor realizou o desejo do coração de Ana, de ter um filho. Todos nós conhecemos a história de Samuel. Samuel foi o filho de Ana, meus queridos. E por Ana ter sido obediente ao Senhor, ter buscado ao Senhor com muita intensidade, o Senhor realizou o desejo do seu coração e deu a ela Samuel, um dos homens mais notáveis de Israel, um dos maiores juízes que Israel já teve, um dos maiores profetas que Israel já teve, um homem que consagrou e ungiu os primeiros reis de Israel. Tudo isso só foi possível por quê? Porque essa mulher, ela não desistiu dos seus sonhos, dos seus objetivos, meus queridos. Então, o que nós aprendemos com Ana, queridos? A sonhar, a não desistir dos nossos sonhos. Vivemos momentos difíceis hoje, onde nós não sabemos mais quem está falando a verdade ou quem está mentindo. Mas no Senhor nós encontramos toda a verdade que nós precisamos. Lá em Provérbios 21, fala assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Meus queridos, quem é o rei? O homem, eu e você, querido. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Esse é o desejo do coração de Deus, realizar os nossos sonhos. Querido, lá em Salmo também 37:5 fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Qual que é o desejo do coração de Deus? Realizar os nossos sonhos. Não foi assim com Ana, meu querido. Ana era uma mulher amargurada por não ter filhos, mas ela buscou o Senhor e o Senhor realizou o desejo do seu coração. Então, meus queridos, tenho absoluta certeza que o Senhor quer realizar os desejos do nosso coração, mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, confiar no Senhor, buscar o Senhor, porque certamente Ele nos ouvirá e nos responderá. Assim como foi com Ana, Ele também fará conosco. Entregue seu caminho ao Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Fiquem todos na paz de Cristo. Amém?